assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Aleluia. Aleluia. Vou pedir com que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo que está cá, possa repetir o versículo em uma voz bem elevada. Possa comigo falar esse versículo. Aleluia. Vou repetir o versículo para poder manter ou ter o versículo no coração. Aqueles que têm a mesma versão vão poder me ajudar. Aleluia. Aleluia. Agora vou ler sozinho. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Aleluia. No meu contar até 3, vou pedir para todos nós repetirmos esse versículo. Amém? Leia na sua Bíblia. Aleluia. 1, 2, 3. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Aleluia! Celebra o Senhor. Aleluia! O primeiro Adão foi feito em alma vivente. E o último Adão foi feito em espírito vivificante. Aleluia. Aleluia. Em pouco tempo só, nós vemos que a forma que Deus ele cria, ele gera o primeiro Adão e o último Adão, são formas similares. O primeiro Adão, para ele vir ou ter vida, não foi necessário a existência de um pai e de uma mãe. O último Adão, tem Cristo Jesus, como homem, tem mãe, não tem pai. Como Deus, tem pai, mas não tem mãe. Aleluia. Nós percebemos que a forma que Deus ele gera, a forma que Deus ele cria esses dois homens é diferente. É de uma maneira inimaginável. Deus ele ama agir de forma inimaginável. Era inimaginável que o homem fosse criado a partir de nada. Era inimaginável que os céus e a terra fossem criados em meia eternidade a partir de nada. Era inimaginável, aleluia, para que Deus pudesse fazer a sua obra salvífica no dia de hoje. Era inimaginável para que estivesses aqui nesse dia, a partir desse momento que a Covid-19 levantou. Era inimaginável para que o casamento pudesse se firmar sobre a sua vida, mas a graça do Senhor irá firmar nesse dia. Era inimaginável quando a graça de Deus estabelecesse na sua vida, mas assim foi com a forma de Deus agir é inimaginável. Era inimaginável que a água se transformasse em vinho, mas assim se fez. Era inimaginável que ao entrar na fornalha pudesse surgir um quarto homem e eles ao saírem sem cheiro de queimadura. Mas assim se fez. Porque o nosso Deus é um Deus que opera de forma inimaginável. Opera fora daquilo que é o nosso pensamento. Opera fora daquilo que nós podemos planear. Fora daquilo que nós podemos projetar. Esse é o nosso Deus. Quando nós olhamos para o primeiro Adão, Deus deu domínio e autoridade ao primeiro. E Deus deu domínio e autoridade ao último Adão. Adão, o primeiro, ele tinha o domínio dentro do jardim do Éden. Mas mesmo assim ele caiu. O último Adão, o seu domínio e autoridade é diferente do primeiro. E é maior esse em relação ao primeiro. Tá, aprenda uma coisa. O que pode fazer um homem cair não é a grandeza das coisas que lhe são responsabilizadas, mas é a atitude mediante aquilo que é dado. O primeiro Adão, ele tinha o jardim do Éden para gerir, tão bom. Mas o último Adão, diz a palavra do Senhor, que ele tem domínio sobre tudo, mas mesmo assim até hoje ele permanece santo. O que pode nos fazer tropeçar é a nossa posição em relação àquilo que Deus nos deu para podermos gerir. Não é o tamanho da responsabilidade, não é a grandeza do projeto, mas
Mas a responsabilidade e a posição de cada um de nós em relação àquilo que Deus nos dá. Aleluia. Porque alguns podem falar, ele tem porque é muito. E esse permanece porque é pouco. Mas nós olhamos para tal. O primeiro tinha pouco, tão pouco. O último muito. Mas permanece salvo até hoje. A palavra vai nos mostrar que Deus, Ele quando cria o primeiro Adão, Ele percebe que ele precisa de uma parceira, precisa de alguém para o acompanhar. E diz a Bíblia Sagrada que Deus dá um sono profundo a Adão, faz Adão dormir, faz Adão ter um sono profundo. E diz a palavra do Senhor que Adão, Deus, Ele tira uma parte de Adão. Ele tira, arranca uma carne do corpo de Adão. E daquela parte que Deus tirou, Ele gera Eva para o Adão. Ele cria Eva para o Adão. Aleluia. Essa Eva foi gerada a partir da carne que procedeu de Adão. É por isso que se encontrava debaixo da graça e autoridade de Adão. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em João 19, 33, 34, a palavra do Senhor vai dizer que Cristo Jesus, quando morre na cruz do Carvalho, quando entrega o seu Espírito, aparece um soldado no versículo 34 e ele fura Jesus. E diz a palavra do Senhor que de Cristo procede água e sangue. Quando nós voltamos para Gênesis, nós vemos que Deus deu um sono profundo ao primeiro Adão. E a minha pergunta que fiz, continua a fazer: que sono profundo é esse? Que quando se arranca a carne não se desperta. Que sono profundo é esse? Que Deus dá ao primeiro Adão, que quando arranca a carne não desperta. Nós olhamos e vemos que a simbologia de Cristo Jesus. Adão, quando morre, gera Eva. Só a morte de Adão é capaz de gerar Eva. A Eva só procede pela morte de Adão. E a Eva é a companheira, é a mulher, é a esposa de Adão. Estou a dizer, se a morte do primeiro Adão, não a primeira Eva. Se o primeiro Adão não morre, não tem sono profundo, não existe uma Eva. Não existe uma Eva para poder segurar a mão de Adão. Não existe uma Eva para poder acompanhar Adão. Não existe uma Eva. Quando nós vamos para João 19, 30 e 3 e 34, a palavra vai dizer que quando Cristo morre, lhe furam e dele sai água e sangue. A primeira Eva estava debaixo da autoridade e domínio do primeiro Adão. E ela foi feita a partir da carne. A segunda Eva, diz a palavra do Senhor, já que não há nenhuma Eva gerada sem a morte de Adão, o último Adão é necessário que haja a morte dele, para que a última Eva possa ser gerada. A partir de carne, ou a partir de sangue e água. Porque a sangue e água, nós vemos que sangue na Bíblia Levítico representa a vida humana. Sangue representa a vida humana. Come on, man of God, come on. E a própria Bíblia vai dizer que a água representa a vida espiritual. Então, a primeira Eva foi gerada na carne, a partir da carne do primeiro Adão. E o primeiro Adão, na natureza que ele se encontrava, quando a primeira Eva pecou, quando ela se aproximou de Adão, ou Adão aproximou-se dele, houve a capacidade dela, Eva, contaminar o Adão. Por isso Adão também pecou. A última Eva
somos nós. Somos gerados a partir do sangue e da água. Isso é, temos a vida terrena e temos a vida espiritual. Como disse nosso irmão líder Casimiro falou, estamos na terra, mas puxamos o reino dos céus para a terra, porque há uma conexão. Nós temos a vida terrena, sangue, mas também temos a vida espiritual, água. E há uma outra coisa. Quando a primeira Eva, ela pegou, aproximou-se de Adão, e ele também caiu no pecado. Por quê? Diz a palavra que ele é alma vivente. Algo vivente é uma coisa que tem uma finalidade nela mesma. É vivente. Por isso ele também caiu no pecado. Porque ele já havia terminado na sua existência. É uma coisa vivente. Não gera vida, só desfruta da vida que tem. A Bíblia vai dizer que Cristo, sendo o último Adão, ele é um espírito vivificante. Isso é, nós, a última Eva, sendo gerados da água e do sangue, temos a vida terrena espiritual. Quando pecamos pela vida terrena, nos aproximamos do último Adão. Não é que nem primeiro. Por isso o primeiro caiu no pecado. A Eva se aproximou com o pecado no primeiro Adão e os dois tomaram. Mas quando nós nos aproximamos do último Adão, já que ele não é alma vivente, ele reproduz e produz vida em nós também. Ele é um espírito vivificante. A Eva morreu, se aproximou de Adão. Adão não teve capacidade de gerar vida nela. Mas quando nós, o salário do pecado é a morte, quando pecamos e morremos, nos aproximamos do último Adão com morte. Mas porque a morte não habita nele. Mas porque a morte não habita nele. Ele é um gerador contínuo de vida. É uma fonte contínua de vida. Ele é uma fonte contínua de vida. Independente do seu estado, quando você aproxima-se a Cristo, estando morto nos seus pecados, estando morto na tua fofoca, estando morto na sua cobiça, estando morto na tua inveja, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, Ele gera vida em ti. 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 Queridos, quando a Eva e Adão pecaram, diz a palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor que Adão e Eva são expulsos, e sendo expulsos, Adão pega na Eva e sai. Adão pega na Eva e mostra o caminho ou a porta da saída. Adão pega na Eva e mostra: Eva, a saída é aquela. O Senhor nos tira do jardim. A saída da presença de Deus é aquela. É por isso que quando nós vemos no Evangelho de Lucas, pessoas que não têm Cristo, quando passam por dificuldades, acabam procurando curandeiros feiticeiros. É a porta de saídas que eles acharam. Eles pensam que é a porta de saída que eles acharam. Adão, quando ele pega, cadê minha Eva? Vem cá. Adão, quando ele pega, Adão, quando ele pega na sua Eva. Deus, ele mostra a porta de saída. E pegando na sua Eva, ele direciona a Eva para a porta de saída. Ele fala: Eva, vamos para a porta de saída, porque ele não tinha capacidade de gerar vida para Eva permanecer ainda na presença de Deus. Mas o último Adão, sendo ele o gerador de vida, gerando ele vida, quando a Eva, ela pega, se aproxima de Adão, o último Adão, não é a Eva no contaminar, mas ele a contaminar a ela. Não por pecado, não por morte, não por engano, não por cobiça, mas
mas contamina ela por santidade. É por isso a Bíblia vai dizer: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A primeira Eva estava debaixo da autoridade e domínio do primeiro Adão. Só tem mais 3 minutos. A primeira Eva pegaram e mostraram o caminho da saída. Mas a última Eva, diz a palavra do Senhor, que quando Cristo desce do céu para a terra, Ele vive, Ele é crucificado, Ele ressuscita e Ele ascende. Mas antes de ascender, Ele vai dizer: porque o primeiro Adão, ele foi enganado pela mentira, esteve no caminho errado, foi enganado pela mentira, ele alcançou a morte. Então ele vai dizer: não esteve no caminho, não tinha verdade, ganhou a morte e saiu pela porta de saída. Jesus, ele vem e pega na Eva e diz: eu sou a porta, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. E como se não bastasse, pega na Eva e diz: eu sou a porta. Depois fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entramos por Ele, porque é a porta. Andamos nele, porque é o caminho. Vivemos nele, porque é a verdade. Ressuscitaremos e ficaremos com Ele na eternidade, porque Ele é a vida. A vitória no nosso Jesus. A vitória no nosso Cristo. A vitória. Aleluia. Deixa eu terminar. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos mostrar. Isso é 1 minuto. A palavra vai nos mostrar que, sendo nós vivificados por Cristo, se nós somos a Eva, a última Eva, do último Adão, há umas coisas que devem acontecer. Primeiro, quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que existiu um homem chamado Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó. E existiram esposas chamadas Sara, Rebeca e Raquel. A coisa interessante entre esses 3 casais é que os homens haviam herdado a promessa de Deus. As mulheres tinham esterilidade dentro delas. Como produzir e manifestar o propósito que esses homens carregavam através de mulheres estéreis? A palavra vai mostrar que a graça, a promessa, não está na mulher, na esposa. A promessa, a palavra, não foi semeada na Eva. O papel da Eva é materializar a promessa que foi dada a Adão. Estou a dizer, foi dito a Abraão, Isaac e Jacó. A promessa foi passando, foi dito a Abraão, foi passando, que seriam pais de multidões perante mulheres estéreis. Quer dizer, independentemente do tipo de mulher que Abraão levasse, a promessa ia se cumprir. Mas nas mulheres, depende do homem que tem para a sua situação se sarar. Para Adão, independentemente do homem que tem, da mulher que tem, para Abraão, independente da mulher que tem, ele vai gerar. Mas a mulher depende do homem que tem para gerar. Estou falando de Cristo. Quer dizer, nós precisamos do último Adão para gerar em nós. Somos apresentados a Cristo com problemas, com defeitos. Por isso o maior chamado, eu dizia, o maior chamado de um crente, o maior chamado que
nós podemos receber não é de ser o homem mais rico do mundo, não é de conduzir um Jeep Grand Cherokee, não é de conduzir um Range Rover, não é de ter empresas. O maior chamado que um crente pode ter não é de ser famoso, não é de ter marcas, não é de vestir melhor roupa, não é de ter melhor gravata, não é de ter melhor carro, não é de ter melhor vestimenta, melhor corte de cabelo. O maior chamado que o crente pode ter é cantar como Jesus, falar como Jesus, respirar como Jesus, caminhar como Jesus e se comportar como Cristo. Esse é o maior chamado que nós podemos carregar. Fomos apresentados a Ele com problemas, mas Jesus nessa tarde, como o último Adão, como Espírito vivificante, Ele já tem iniciado a sua obra de nos vivificar, de nos tornar vivos. Porque diz a palavra do Senhor: estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. A palavra vai dizer, mesmo a nossa melhor, aquela obra que nós achamos que está no apogeu, é como um trapo de imundício. Aquele trapo, aquela vestimenta que dava ao leproso, cobria a sua pele, o seu corpo. Aquele tecido arrancado dele. Assim são as nossas obras. Mas nós achamos vida quando nos ligamos a Abraão, fala de Cristo. Quando nos ligamos a Isaac, fala de Cristo. Quando nos ligamos a Jacó, fala de Cristo. Porque nós somos estéreis, não podemos gerar em nós mesmos fruto do Espírito. Precisamos de Cristo Jesus gerar vida em nós, para podermos gerar, para podermos dar vida. Aleluia. Há um chamado que Jesus Ele faz para cada um de nós. Há um chamado que Jesus Ele traz para cada um de nós nessa tarde. Peço para colocarmos de pé. Há um chamado. Há um chamado que Ele traz. Falei que não vai levar muito tempo, busquei cortar. Há um chamado. Há um chamado de Cristo para cada um de nós. Aleluia. Há um chamado de Cristo para cada um de nós. O que nos anima, homens de Deus, é que a palavra do Senhor, quando ela relata sobre os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, mas são do Espírito Santo realizados através dos apóstolos. Por quê? Porque a promessa é espiritual. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A bênção espiritual. Não, ser espiritual precisa de um meio para se materializar. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Não, esse noivo precisa de uma noiva para materializar a bênção que está nele. Falei para os ouvidos. Esse Adão que tem bênçãos espirituais precisa de uma Eva para materializar essas bênçãos através dele. Então essa Eva, essa igreja de Cristo. Aleluia. No livro de Atos nós vemos várias ações do Espírito Santo, mas os estudiosos perceberam que o Atos no fim não tem amém. Não tem amém. E se não tem amém, quer dizer que a obra não terminou. Quer dizer que a obra continua. Jesus quando sobe, não disse adeus à cura. Jesus quando sobe, não disse adeus à libertação. Jesus quando sobe, não disse adeus à profecia. Jesus quando sobe, não disse adeus à revelação. Jesus quando sobe, não disse adeus à visão. Pelo contrário, Ele diz que permaneceis em Jerusalém até que do alto, quer dizer, a subida de Jesus dá início à materialização de tudo aquilo que Ele fazia em cada um de nós. E Ele disse que vamos fazer no mínimo aquilo que Ele fez.
Nós temos como base aquilo que Jesus fez. Temos como base aquilo que Jesus ele fez. Então, a cura continua, a libertação continua, as línguas continuam, a profecia continua, a revelação continua, a graça continua, a cura continua, o Espírito Santo continua, a impactação continua, o ser cheio continua, o ser batizado continua, o receber a revelação continua, a visão abrir continua, orar em línguas novas continua. Pregar mistérios continua, porque essa é a obra vivificante que gera em nós vida. Alguns podem ter entrado nesse lugar carregando morte. Alguns podem ter entrado aqui depois de terem pecado. Jesus não vem pela missão e estão bem de saúde. Vem pela nossa causa, nós que temos problema. A glória do medo é vista, não no saudável, mas no doente. A obra do medo é vista, não no doente, não está bem de saúde, mas no doente. E aquele que está doente, ele aceita o tratamento do médico. E é um médico dos médicos nesse lugar. Aquele que vivifica, aquele que está morto, aquele que gera vida nesse lugar, aquele que gera graça nesse lugar, aquele que gera esperança nesse lugar. Falando em esperança, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esperança vem do original raia. Repita comigo, raia, raia, raia. Que é a esperança de todo aquele que foi falado mal. É esperança de todo aquele que foi fofocado. É esperança de todo aquele que foi pisado. É a força que retira de baixo. É a força que retira do esgotamento. É a força que retira do lugar onde ninguém mais acha que ele pode retirar essa força. Raia. É a força que nos tirou de casa até aqui para buscar. É esse Deus que vivifica. Raia. É a força, é a esperança que vai nos tirar desse lugar, acreditando nós que teremos uma vida diferente. Eu quero te convidar, amado, a fazer um voto com esse Jesus que vivifica, a fazer um voto no seu coração. Queridos, dói, mas sei que alguns de nós aqui, se não todos, tem, como que diz? Basement em português, como que se diz? Essa palavra eu só, queridos, não é me fazer, essa palavra eu só conheço em inglês, basement. Como que se diz? Só conheço em inglês, basement, sério, como se diz em português? Porão, 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 é porão. Alguns, eu sei se não todos, tem um porão que enterram coisas feias que fazem, fofocam, pecam, machucam a Deus. Toda vez que você peca, está a rejeitar, maldizer, ignorar a obra de Cristo na cruz. Toda vez que você peca, está a dar costas ao que Jesus fez. Mas ele permanece lá, sendo um gerador de vida. Queridos, é verdade, é verídico. Sem santidade ninguém verá Deus. Vamos ficar a nos matrecar, nos enganar. Vamos ficar aqui a olhar para a cara de um do outro aqui, dizendo: esse fala melhor, esse faz melhor. Mas se não aceitarmos a obra vivificante do último, não vamos permanecer. O inferno é para sempre. Sempre não são 1000 anos. Sempre não são 10.000 anos. Sempre não é, será 1 milhão de anos. Sempre é toda a eternidade. A pessoa morre no pecado porque não aceitou a obra vivificante, vai ao inferno. Se alguém morre hoje no pecado, vai ao inferno hoje, queima hoje. Assim que nós estamos a cultuar, há pessoas a chorar hoje no inferno. Algum momento porque não foram pregadas, e outro porque ouviram, mas não cumpriram. Hoje que nós estamos a cultuar aqui, há pessoas, há almas chorando no inferno.
clamar no seu coração, quem dera se eu tivesse escutado, tivesse tido uma oportunidade sequer. Mas eu tiveram, choram no inferno. Depois do inferno, serão arrancados para o julgamento, não para serem dados mais uma oportunidade, mas para serem bem esclarecidos. Mas eles vão para lá porque ainda permanecem no primeiro Adão, são debaixo da condenação do primeiro Adão. Depois que serão arrancados do inferno, serão lançados para o lago de enxofre, o inferno e as almas que não têm Jesus. E lá permanecerão, para queridos, estando no céu a louvar a Deus, enquanto no lago de enxofre há almas chorando, há almas lamentando. Nossa mãe, nosso pai, nossas irmãs lamentando no inferno, nossos avós lamentando no inferno, porque nós permanecemos calados e não passamos a nossa essa vida que é nós para eles. Estamos jantando, almoçando, eles estão queimando o inferno. Estamos festejando o primeiro aniversário, o segundo, completamos, graduamos, passamos, compramos carro, prosperamos, eles estão queimando o inferno. Temos filhos, viramos pais, viramos avós, temos ministérios grandes, somos conhecidos em todo lugar, mas eles continuam queimando o inferno. Há um grito silencioso que precisamos ouvir. Grito de almas por aí fora, chorando, clamando. Grito de almas por aí fora, o Espírito chorando, porque todo homem nasce com 3 vazios dentro do coração: vazio de ter pai, mãe e Deus. É por isso, se não preenche o vazio de ter Deus, procura qualquer árvore para cancela, porque a porta de saída que achou. Coitado, não recebeu a verdade, enquanto você que tem a verdade, eu que deixamos aqui parados, para depois dobrarmos os joelhos e dizer: Senhor, misericórdia das almas que estão no inferno. Coração que nem vai resultar, para depois só lamentarmos: Jesus foram no inferno. Entenda, há muitos de nós, cara, que têm suas vidas atrasadas porque tem muito sangue nas mãos. Almas serão requeridas de nós, queridos. Nós fomos chamados para fora. Teu vizinho, você come com ele, ele convida, toma uma Coca-Cola, uma batata bem crocante com ele, mas amanhã morre e vai para o inferno. Será que tua alma fica em paz em saber que quem está do meu lado vai morrer e vai para o inferno? Qual é o sentido da vida que temos? Qual é o sentido da graça que Deus colocou em nós? Será que é só participar do culto, onde todos nós conhecemos a Deus, e deixar de lado aqueles que não conhecem? Será que o sentido da nossa conversão é montarmos um grupinho simplesmente de santos e mantermos calados, olhando, apontando: uai, não prefere, uai, não prefere, e nós prosseguimos? Jesus, ele veio para a terra por causa daqueles que nós desprezamos lá fora, por causa daqueles na internet, amados, bebendo, fumando, e nós colocando like, fornicando, roubando, nós colocando like. Alguém vem contar uma mentira, nós concordamos. A palavra vai dizer que não só pecam aqueles que fazem, mas aqueles que concordam com aqueles que fazem. Isso é, eu sei que você quer fumar, vem me pedir 5 meticais. Quando eu concordo com o teu pecado, eu tenho parte com esse pecado. A palavra diz: sede santos em toda a vossa maneira de ver. Não diz sede santos só na igreja, sede santos só na vizinhança. Toda a vossa maneira de viver, na escola, na igreja, na rua, em casa, com amigos. Queridos, nós precisamos mudar. Falamos só homem de Deus, mas quando passa uma mulher, olhamos para trás. Falamos só mulheres de Deus, mas vestimos coisas que desenham o nosso corpo. Falamos que somos servos de Cristo, mas não sabemos nos vestir. Irmãs e irmãs que serão responsabilizadas por almas de homens serão no inferno simplesmente por causa da vossa maneira de vestir.
porque foram induzidos ao inferno só por causa da vossa maneira de vestir. Homens vestem como se fossem mulheres, mulheres vestem como se fossem homens. Hoje em dia, homem gostar de mulher não está na moda. O que está na moda é homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. E achamos que isso é normal. E alguns crentes, cara de pau, dizem: eu tenho um amigo gay, estou tudo bem com isso, está tudo bem. Mas tenho minha amizade com ele, está tudo bem. Podem falar que isso é exagerado, mas nós devemos tomar uma atitude. Você vive dia após dia com esse homem que não é homem, se faz de mulher e você concorda com aquilo. O que eu sempre me pergunto é: se o apóstolo Paulo ressuscitasse dia de hoje, ele ia morrer de fato, por ver o quão podres, cheirosos nós somos. Podres nós somos podres, mais do que cadáveres que são há anos. Somos podres, mais do que aqueles que carregam chagas no seu corpo. Somos podres, mais do que aqueles que têm lepra com eles. E cara de pau, alguns de nós depois do culto, logo na saída: querido, eu estou atento para o mundial. Irmã, viu aquela novela? Irmã, viu? A palavra do Senhor vai dizer: isso serve para todos. A partir de hoje nós devemos mudar. Não devemos esperar no texto de ninguém. A palavra vai dizer: não podemos esperar no texto de ninguém. Mas Satanás atualizou o pecado. Já que estão atentos, não querem ver aonde ver a partir da TV. É normal a partir de hoje ver uma mulher seminua e dizer: não, é porque é novela. Não, é porque é cultura. Onde Deus entra com a tua cultura? Bíblia é deixada de lado em nome de culturas. Ignoramos a obra do último Adão. Queridos, vamos dar valor. Falamos que somos homens de Deus, mas temos mente impura. Falamos que somos homens de Deus, mas provocamos, mentimos. Falamos que somos homens de Deus, mas não falamos a verdade. E quando alguém vem no espelho para ocultar a verdade, nós aceitamos. E não temos a atitude do apóstolo Pedro que diz: mais vale agradar a Deus do que aos homens. Querido, nós somos fracos, nós somos miseráveis, temos medo de enfrentar homens. Eu sei que não está agradando a ouvir, mas temos medo de enfrentar homens. Porque vão me rejeitar, vão dizer: não, estou a exagerar, está vestido de andar de mãos. Vão dizer: não, porque sei lá, estão me dizer só cristão de mãos. Vou ficar desatualizado. Se postar versículo toda hora, se advertir no meu WhatsApp, no meu Facebook. Mas quando visitamos Deus amizades, vemos que tem uma vigília de igreja, tem uma vigília de Champanga. Há um ditado, não é bíblico, que costuma se dizer: diz-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Não é bíblico, mas eu acredito nisso. Nossas amizades precisam definir quem nós somos. Amizades, compreendam? Amizades. Eu posso falar e conversar com quem não tem Cristo, anunciando a palavra. Mas amizade é outra coisa. Jesus falava com pecadores, mas amigo, próximo, ele contava segredos. Era aquele que lhe acompanhava. João, Pedro, Tiago, que dormia no seu colo. João, ajuda esse amor de amigo para perceber que não devemos ter nenhum sentimento de rancor. Mas hoje em dia, qualquer coisa, nos comportamos como menininhas. Queridos, se você quer continuar a viver no pecado, viva. E eu morei no inferno. Depois do inferno, é o julgamento de Deus. Depois do julgamento de Deus, irás para o lago de enxofre, onde vais permanecer toda a eternidade. E nós continuaremos louvando a Deus para sempre. Não te avisamos, nós. Se não te avisar, ainda sabes se avisar. Desperta, aceita a obra vivificante do último Adão. Para de fofocar, para de ficar na janela. Aceita Jesus ou não aceita. Estamos cansados de ver pessoas que vivem hipócritas. Hipócrita significa ator. Uma pessoa que age, vive num papel que já não conhecemos. Aqui no homem, por exemplo, pessoas que interpretam peças. Há um homem que interpreta uma peça
de Satanás. É uma peça muito do jardim do Éden, uma jardim, porque acho que conhece. Aquele homem, não conhecemos o nome dele, mas conhecemos ele como o diabo também. Por quê? Porque interpretou tão bem aquela peça que o nome lhe ficou. Não, há muitos de nós que só interpretar papéis e não são conhecidos. Nós só conhecemos por papel. Falamos irmão, mas é hipócrita. Falamos pastor, é hipócrita. Falamos evangelista, é hipócrita. Falamos profeta, é hipócrita. E com a sua boca suja, abre a boca e glorifica ainda santo. Queridos, Deus está disposto a te perdoar e a me perdoar. O Senhor, Ele veio para nos perdoar. Ele sabe quão podres nós somos, quão miseráveis. Eu por essa palavra vai dizer, porque Deus amou o mundo. Há uma coisa que eu aprendi do evangelista Lucas, das várias vezes que ele ouvia a ministrar, ele dizia: Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelista Lucas dizia: Deus, quando nos viu no pecado, nos viu com saídas, nos viu com cigarro, nos viu com bebida, nos viu drogados, nos viu nas ruas, mas mesmo assim Ele nos amou. Não, nós precisamos reconhecer esse nosso estado e aproximarmos-nos de Deus e dizer: Senhor, como o Senhor me viu, eu sou assim. Não tente se embelezar na presença de Deus. Diga: Senhor, me narreba. Eu sou mentiroso, compulsivo, eu minto, eu roubo, eu engano. Senhor, é verdade, é quem eu sou, mas estou cansado. O problema, pessoas se aproximam de Deus sem estarem cansados da sua identidade e querem obrigar duas identidades no mesmo sítio e ficam frustrados, porque tentam ser crentes, não conseguem, por causa da identidade que eles carregam. Peço para colocarmos de pé. Vamos mudar. Jesus, Ele está a voltar. Quando foram visitar a tumba dele, acharam um lençol enrolado, dobrado assim. 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 Um lençol onde ele estava, acharam assim, colocado, bem dobrado. Na cultura judaica, todo homem comia, isso já expliquei, mas vou explicar. Todo homem que comia e gostasse do alimento, enrolava e deixava. Era sinal de que gostei e eu voltarei. Era sinal de que eu amei e voltarei. Querido, Jesus está voltando. Não há melhor mensagem que pode ser ministrada. Nós às vezes temos a mensagem mais poderosa da Bíblia. Uma das mais poderosas da Bíblia foi pregada a um homem. Jesus não tinha 5.000 homens, não pregou para uma pessoa. Nicodemos, João 3,16. Pregou para um só. Não desperdice essa alma. Uma desejo. Não desperdice. Essa alma é valiosa. Nós fomos chamados para povoar o reino. O chamado maior de todo homem é povoar o reino. Quantas almas você já agraciou para Deus? Queridos, que possamos sair daqui com vida transformada. Eu, sinceramente, eu honro e eu vos peço: não saiam e permaneçam fiéis. Por favor, vos suplico. Jesus já voltar, vamos ganhar almas para Cristo, vamos revirar esse Moçambique para Cristo. Queridos, um aqui, um lá, todos nós podemos virar esse Moçambique. Graças a Deus conheço homens que estão nessa luta, você também pode. E eu quero convidar, na ousadia em Cristo Jesus, todo homem que gostaria, toda mulher que gostaria, depois daqui, ter uma vida de voto com Deus, ter uma vida de compromisso com Deus, de santidade após santidade, e de anunciar o Evangelho de Deus. Fomos chamados, queridos, os sinais seguirão a todos aqueles que crerem. Logo como no matrimônio que ele estava, ele estava sujo.
não é pastor, não é profeta, todos nós, basta crer em Jesus, basta fazer a obra. E eu quero convidar todo aquele que diz, irmão Edson, eu quero mudar de vida. Eu quero mais uma vez aceitar meu compromisso com Deus. Peço que venha aqui à frente. Peço que venha. Peço para tirar essas cadeiras. Peço que venha à minha frente. Aquele que diz, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero renovar. Peço para ficar à frente. Aquele que diz, passei tempo sem orar. Passei tempo sem buscar a Deus. Passei tempo sem conhecer. Porque muita gente ouviu falar de Jesus, não conhece Jesus. Muitos que conhecem Jesus de histórias e não Jesus revelado. Peço para vir para frente. Todo aquele que diz que eu quero um compromisso com Deus. Aquele que diz que eu quero, não tenha vergonha, irmão. Eu te peço para passar em cadeiras. Não é que eu estou comentando como fumela esse. Autorizada de café. Peço que venha para frente. Aquele que diz, a minha vida não está boa. Eu preciso de um compromisso com o Senhor. Eu preciso de um voto com Jesus. Eu preciso me acertar com Jesus. Aquele que diz, Deus, eu estou com saudade das madrugadas. Deus, eu estou com saudade de meditar na sua palavra. Deus, eu estou com saudades de orar e ouvir a sua voz. Aquele que diz, Deus, estou com saudade do Senhor me enviar. Peço que venha para frente. Aquele que tem Cristo no coração, confesse os seus pecados, amado. Jesus não tem dificuldade em nos perdoar, mas basta confessar os nossos pecados. Só isso, dizer, Senhor, eu sou pecador. Eu não aguento quando vejo uma pessoa passar, eu sigo com ódio, sigo com pensamentos. A lei apedrejava quem na obra, quem no físico ela achava pecado. Mas a graça julga a intenção. Quem pensou em pecar já pecou. Confessa. Jesus, estamos aqui de joelhos cá à frente. Olha para nós. Reconhecemos, somos falhos, somos pecadores. Temos passado tempo distante de Ti. Não temos orado, não temos jejuado, não temos meditado. Temos pecado dia após dia. Depois sentimos remorso, peso. E confessamos, mas não pecado, só por causa do peso. Mas nessa tarde nós reconhecemos. E o Senhor morreu por nós. E o Senhor morreu por nós.